Flamengo ainda tenta a contratação do meia Oscar, do Xangai, embora algumas notícias de que ele já tenha assinado com o Flamengo não confirma essa informação, tem alguma coisa já encaminhada com o jogador, até bem encaminhada, porque já tem um anúncio da contratação pronta, mas o Flamengo não confirma que tem a liberação do Xangai para contar com o atleta até o fim da temporada, em novembro. Deixar claro, mais uma vez, que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo vai aguardar tá aí, galera, até aonde se achar confortável. toda essa novela sobre o Oscar, né? É o Marco Braz. Para que se tenha a liberação, para que a gente possa dando uma entrevista, aí, sim, né? definir essa contratação. O Oscar, né? Tá perto do Flamengo, de ser anunciado. Vamos aguardar, olha essa né? janela de transferência dos jogadores que chegam para reforçar o Flamengo. Tem o Cebolinha, o Pulgar, o Varela, o Vidal e aí o Oscar, que ainda não está confirmado, mas deve ser confirmado como o novo reforço do Flamengo para o restante da temporada. Ô Zupac, é exagero a gente pensar que essa janela de transferência do Flamengo é uma das maiores da história de um clube brasileiro? Pisante, pira. Olha, em termos de impacto pode parecer, mas do ponto de vista prático, não. Estão pirando, por exemplo, a janela de 2018, 2019, em que o Flamengo traz Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta, sim, eles não têm o impacto de nome de um Arturo Vidal, do Cebolinha que estava no Benfica, mas eles vieram para resolver problemas e para transformar um Flamengo que já acho que a gente já comentou um pouquinho sobre, né? O que eles mas fizeram. A gente não sabia, né? Não, mas eles vieram para assumir postos de protagonistas. Esses caras todos que foram contratados são todos muito bons, mas a princípio nenhum deles é titular. Né? E é isso que é o mais doido de tudo, né? Porque o Flamengo está encaixado. Não tivesse encaixado, todos eles teriam espaço para titular. Até acho que no curto espaço de tempo, é capaz de o Varela e o Pulgar ganharem a posição antes do Cebolinha, do Vidal e do Oscar, por uma questão de necessidade, né? O Rodinei vem jogando bem, o Thiago Maia vem jogando bem, mas se abrir algum tipo de brecha, eles entram. Acho mais improvável que os outros jogadores abram brechas, porque eles são melhores. No caso do Cebolinha, do Vidal, são os caras da frente. Agora, o Oscar, propriamente dito, acho que chama a atenção, é um jogador muito bom, que saiu muito cedo do Brasil, saiu do Inter muito cedo, né? Era do São Paulo antes tal, e agora volta com uma bagagem muito grande, mas ele vem para uma posição que o Flamengo não tem. Né? Porque assim, o Vidal não é um jogador das características de Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Diego hoje não é mais, já foi, hoje não é mais um cara dessa característica. O Vitinho, que já jogou por ali, também não é dessa característica. Tem os meninos, né? O Vitor Hugo, o Matheus França. Agora, o Flamengo de fato não tinha um meia armador, um 10 reserva. Agora tem. Né? E nesse momento o Oscar ele vai vir para ser reserva. Então o Flamengo tapa buracos interessantes do elenco. Sai o Ilharão, vem o Pulgar. Sai o Isla, vem o Varela. Sai o Andrés, vem o Vidal. Bruno Henrique machucou, vem o Everton Cebolinha. Então a reposição ela é num nível muito alto. Ela é incrível. Né? A visão de mercado dos homens de futebol do Flamengo ela é muito interessante. A gente já comentou aqui, já fez severas críticas a posturas da diretoria do Flamengo em diversos assuntos. Agora, no que diz respeito à atuação de mercado, contratação e negociação, eles têm um olhar muito apurado. Eles são bons de mercado e foram muito bem nessa janela. Pois é, o Zupac já emendou, já falou sobre o Oscar, se ele era um luxo ou uma necessidade, falou da necessidade. O luxo não deixa de ser, porque é um jogador muito caro, mas eu também quero a tua opinião, André, que foi daquela primeira pergunta. A gente pode pensar numa janela de transferência histórica desse Flamengo, olhando esses nomes? Eu acho que é histórica sim, por causa dos nomes que estão chegando. Eu não estou nem falando de valores, eu estou falando de perfil de jogador. Quem são esses jogadores? Mas em relação, eu concordo com o Gustavo, em relação a impacto direto, potencial técnico e a transformação no time, o que aconteceu em 2019 talvez não seja repetido. Mas a gente precisa lembrar como era o Flamengo de 17, de 18 e o que aconteceu em 2019 depois daquela janela, né? Então, foram esses os jogadores que trouxeram o Flamengo para a posição em que o clube está hoje. Todas as notícias do Mengão para vocês em primeira mão. Em relação à visão e o tipo de movimento que foi feito, não parece nada espalhafatoso, contratação por nome, contratação de espuma, não. É claro que esses jogadores, o Vidal tem muito nome, o Oscar evidentemente também, são jogadores que você
até pouco tempo atrás, não imaginaria que um clube pudesse criar condições para trazê-los aqui. Mas isso é o que acontece quando você tem orçamento para isso. E quando você tem o desejo de ter no seu elenco jogadores desse perfil. E está muito certo o Flamengo em relação ao que ele está fazendo. É só você pensar nos jogadores que estão chegando e ainda não tem vaga no time titular, o que eles têm feito quando o Flamengo joga última rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo põe em campo, com o mesmo sistema de jogo do time, entre aspas, principal, esses jogadores que estão aí, Claro. em adaptação ainda, em transição, ainda distante da sua melhor forma. E como eles estão confortáveis, como você pode perceber que existe um ambiente de competição que é muito bom. E assim, os obstáculos que precisam ser vencidos, evidentemente depois da parte financeira, a coabitação, a convivência desses jogadores com aqueles que trouxeram o Flamengo a esse patamar. A lembrar do Bruno Henrique e citar o termo que ele deixou famoso com aquela declaração depois do jogo contra o Vasco em 2019. Então, o patamar do Flamengo é esse. Como os jogadores vão conviver e vestiário de time bom, de time ganhador, de time de jogador que recebe mais audiência de que fortunas mensais por seus méritos. Do que falar do Flamengo, né? Não tem time que dê mais audiência do que o Flamengo, né? Normalmente difícil de se administrar. Mas não há por que pensar que o Flamengo não vai conseguir fazer isso. Tem uma coisa, né? O Dorival também é muito bom de vestiário. Ele consegue caminhar por esses jogadores, bom, toda a experiência que ele tem também. Quando a gente olha, então, para esse Flamengo, agora com todos esses reforços, porque no começo do ano a gente olhava e falava Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Colocávamos ali mais ou menos um elenco balanceado dos três times. Hoje, a gente já pode colocar esse patamar maior para o Flamengo e depois Palmeiras e Atlético atrás para o restante da temporada? O Flamengo já era o melhor elenco do país. Sim. Porque quando a gente fala em elenco, as pessoas olham muito para o banco de reservas, para ver quem tem o melhor banco, para entender quem tem o melhor elenco. Sim. Mas tem que olhar para o time titular também. O time titular do Flamengo, em termos de nomes, sempre foi melhor que o do Flamengo e do Atlético. Sempre teve mais craques do que Flamengo e do que Palmeiras e Atlético. Bem, havia uma questão de equilíbrio de elenco, de nivelamento entre titulares e reservas, que é algo que o Palmeiras teve por um tempo, o Atlético teve, e agora o Flamengo age em 2022 no mercado, desde a chegada de Pablo, Ayrton Lucas, esses caras todos, e o Flamengo tem o melhor elenco. O Flamengo tem o melhor elenco do país. O Flamengo, na minha visão, ao lado do Fluminense, está jogando o melhor futebol do país nesse momento. Não tem um projeto totalmente consolidado que o Palmeiras tem, o trabalho tático que o Palmeiras tem, a força mental que o Palmeiras tem. Chegou e falou a mesmo, harmonia entre todos os setores do clube que o Palmeiras tem, e tudo isso leva o Palmeiras, com o grande time que tem, a ser, na temporada, o grande time do futebol brasileiro. Mas o mercado do Flamengo, em termos de elenco, na minha visão, ele coloca hoje à frente dos principais concorrentes. Desgarra, André, dos seus concorrentes em relação ao elenco? Fica muito à frente? Falou tudo, Supar. Eu acho que já está à frente, porque não é uma questão de, se você comparar quem são os 11 jogadores que jogariam uma final entre esses três times, Palmeiras, Flamengo e Atlético, quem são os 3 ou 4 que são aquelas substituições que você imagina que vão acontecer quase sempre, às vezes por necessidade, às vezes porque o técnico quer. Aí você compara esses grupos, de 15, 16 jogadores, vê como... Não, o Flamengo tem mais jogadores. Não são 15, não são 16. O Flamengo tem outro time. Sim. No Campeonato Brasileiro, outro time de craques. Última rodada, só o goleiro jogou. Então, assim, tá aí. Não precisa dizer muito. É só olhar. E vai continuar, pelo jeito. Oscar pode chegar, alguma outra coisa pode acontecer ainda. E quando a gente comentou, esse assunto foi debatido, muita gente escreveu sobre isso, o futebol brasileiro é muito cíclico, então não adianta você ser só aquele cachorrão que consegue pagar salários e trazer jogadores europeus para cá, sempre alguma coisa acontece e outro time surge. O Flamengo é um expoente de uma época diferente. Por quê? Porque se não for cometida nenhuma atrocidade do ponto de vista administrativo, o Flamengo vai continuar capaz de montar esses times. Verdade. E é muito improvável que esses times deixem de ser candidatos. Eles não vão ganhar tudo, porque ninguém ganha tudo em lugar nenhum. Mas estar ali e ser considerado assim pode ser algo que dure muito tempo. Depende de quem está tocando a parte administrativa do clube.